Chegou o momento mais importante do culto. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor hoje com o nosso pastor Claudevan. Eu quero rapidamente convidar o pastor Adriano para fazer esta oração. Pastor Claudevan, por favor, assuma aqui. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos ficar atentos a ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Feche os teus olhos e leve o teu pensamento a Deus nesse momento. Pai querido, Pai santo, Deus eterno, aqui está o teu servo, o teu vaso, o teu ungido, ao qual o Senhor tem colocado, Senhor, uma palavra no coração do teu servo para nos transmitir. Pai, usa ele mais uma vez com poder e grande graça, Senhor, segundo a tua vontade, e que a tua palavra venha nos impactar, Senhor, nesta manhã, para sairmos aqui, Senhor, alimentado mais uma vez pela tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus, amém. Os irmãos podem se assentar. Deus continua nos abençoando, nos fortalecendo. O poder da tua palavra. Nosso Deus é soberano, é bom. Nós já pudemos adorar a Deus com os louvores, adorações, orações. E nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu convido você a se desligar, deixar de fora tudo aquilo que pode te distrair nesse momento. Se tem alguma necessidade, o Senhor, através da sua palavra, da sua profecia que vai ser falada aqui agora, da palavra profética, da palavra do Senhor Jesus, através da palavra dele, ele pode muito bem curar, ele pode muito bem libertar, ele pode sarar. Você crê nisso? Amém? Ele pode livrar, ele pode fazer grandes coisas. E eu quero te convidar nessa hora a abrir a sua Bíblia numa palavra para jovens hoje. É um grande privilégio para mim poder hoje falar com jovens. Um grande privilégio para mim, porque a gente passa tanta coisa, né? A gente já passou tanta coisa e a gente acha que não vai dar. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele fala, mais um poucochinho. Espera mais um poucochinho que dá. E o nosso Deus é soberano. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Adelso, a vida do nosso pastor Ronald, pastor Andrew, os nossos irmãos, a liderança dessa igreja, o corpo de obreiros dessa igreja, nosso irmão Manuel, nosso líder dos obreiros dessa igreja, né? E todos os irmãos que aqui trabalham, todos os irmãos que aqui trabalham para o bem da obra do Senhor. E eu quero nessa manhã te convidar para a gente refletir. Não vou me delongar muito, porque é uma palavra histórica, mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Daniel 3, né? Eu quero nesse momento, com todo o temor do Senhor, nessa hora, abrir a palavra de Deus em Daniel. Daniel número 3, capítulo 3. Quero que você acompanhe comigo. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e eu peço que você acompanhe. Mas eu peço que você entre na história. Eu peço que você, jovem, nesse momento, entre na história. Você, adolescente, que está aqui nesse momento, você que tem entendimento, que já tem um entendimento do raciocínio, escute a voz do Senhor, escute a palavra do Senhor nesse momento. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Trazendo para as medidas que nós conhecemos, essa estátua era mais ou menos de 30 metros de altura, mais ou menos 30 metros, e de largura ela tinha uns 3 metros de largura, né? Então muito grande. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros,
os conselheiros e oficiais de todos os governadores e conselheiros e oficiais de todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som das buzinas, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei
Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é esse Deus que nós estamos aqui glorificando nessa hora, nessa tarde. Eu quero, nesse momento, relembrar com certo saudosismo, de alguns homens, alguns pastores antigos, homens que lideravam jovens, eu estava conversando com o pastor essa semana, e estava lembrando com ele que eu era criança ainda, e eu lembrei dos jovens lá da igreja. Quando eu era pequeno, minha irmã era jovem, hoje ela tem 60 anos, meu irmão mais velho ontem fez 63 anos, glória a Deus, na presença do Senhor Jesus. E eu pude lembrar com um certo saudosismo, mas eu pude lembrar da mão do Senhor na vida daqueles jovens ali onde a gente participava. E eu lembrando, eu falei com o pastor, eu lembro de que alguns tempos atrás, bem no início, os líderes, os coordenadores de jovens eram homens mais velhos, homens maduros, eram senhores realmente. Meu pai, quando foi coordenador de jovens lá, ele tinha lá seus 70 e poucos anos. E você olhava para o meio assim da igreja, a igreja tinha 4 fileiras, a terceira fileira até lá no final era só de jovem, tinha mais de 90 jovens. Então eram jovens que, eu olhando o exemplo, cada um traga para si o exemplo da sua experiência e relembre comigo. Mas eu relembrei, eu vi aqueles jovens orando, eu vi aqueles jovens sentados junto, falando da palavra de Deus. Eu era criança, eu era levado pelo meu pai, pela minha irmã. Eu via aqueles jovens escolhendo hinos que iam cantar juntos. Eu via aqueles jovens ensinando outros a tocar instrumentos juntos. Eu via aqueles jovens orando pela liderança juntos. Eu via aqueles jovens em unidade. E hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus, alguns que eu ainda relembro, que eu ainda tenho contato, são pastores, são obreiros na casa do Senhor, são homens expoentes em outros países, que lideram igrejas, são homens que fazem a diferença. Então, nesse dia, nessa hora, eu quero falar com jovens, rapidamente, mas abrangindo para nós também, porque a palavra de Deus, ela nos fala, já foi lida a palavra de Deus, e eu não vou falar
do texto novamente em si, dos detalhes, porque é uma história bem detalhada. Mas eu quero me ater a alguns pontos, né? 3 jovens foram levados, 4. O outro era Daniel. Se você olhar no primeiro capítulo, fala, né? O primeiro embate da fé. Eu quero trazer para vocês aqui 3 coisas que o próprio texto nos oferece. Nosso próprio texto, você lendo, nos oferece 3 embates, 3 coisas que ocorreram e eles foram testados a sua fé 3 vezes. A primeira vez foi com Daniel, né? A primeira vez foi com Daniel, quando eles estavam sendo trazidos, Aspenaz, que era um dos chefes lá do rei Nabucodonosor, foi chamado para que separasse homens valorosos, jovens de valor, jovens de boa aparência, jovens que tinham boa fala, jovens que tinham facilidade de aprender. Então, até o inimigo, irmãos, fazendo uma aspas aqui, Nabucodonosor aqui representando para nós o inimigo de nossas almas, até ele quer as melhores coisas para ele. Fique ligado, até ele quer destruir as melhores coisas para que não dê andamento. Mas voltando ao assunto, voltando à história, ele chamou Aspenaz para separar para ele, dentre os povos, porque ele vinha conquistando tudo. Se você for olhar aqui só pela lista de instrumentos que eram tocados naquela hora da estátua, você vê ali gaita de fole e outros instrumentos que eram nativos de muitas nações. Então essas nações que ele ia conquistando, ele ia pegando o que tinha de melhor, né? Talvez o ouro ele pegava um pouco, você pode ver pelo texto que ele pegou parte, né, dos utensílios da casa do Senhor. Ele não levou tudo, né, mesmo porque Deus não permitiu ele levar tudo, mas ele levou parte dos utensílios, que eram utensílios preciosos na casa do Senhor. Só que ele tinha a peculiaridade de pegar o que as nações tinham de melhor. Para quê? Para enfraquecer aquelas nações, para que não tivesse continuidade, para que aqueles jovens, adolescentes, homens de valor que estavam sendo preparados no templo, porque aqui a palavra nos fala que eram jovens, no meio dessa levada tinham jovens da linhagem real, e tinham jovens que eram criados no templo para servirem o rei de Israel dentro do templo. Então eram jovens especiais. E eu quero dizer para você, jovem, adolescente, que você está aqui hoje, você já é selecionado especialmente pelo Espírito Santo de Deus. Tenha o entendimento de que você tem valor. Você tem um valor que o nosso Senhor Jesus Cristo te trouxe, que tem te trazido para você ouvir a palavra e você entender que não é por acaso, né? A gente estava falando esses dias aí, na quinta-feira a gente estava conversando aqui um pouquinho. Então certas coisas que acontecem não é por acaso. Deus, ele através da sua soberania, do seu senhorio sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que ele convida para estar com ele, daqueles que ele chama. Você pode ver desde a fundação do mundo, desde o início, Deus sempre esteve chamando homens e mulheres para poderem estar chegando diante dele. E ele convida. O mais interessante é que ele não olha a sua situação, ele não olha o seu pecado. O mais interessante é que ele não olha as manchas que você tem, que eu tenho nas roupas, as manchas que nós podemos ter na alma. Ele não olha isso. Ele olha lá dentro de você e sabe que ali tem alguém que vai ser uma dinamite na mão dele. Ali tem alguém que vai ser um pastor na presença dele, alguém que vai levar a palavra dele lá onde ninguém entrou ainda. Alguém que pode entrar na janela 10/40, marchando com o poder da palavra do Senhor. Alguém que pode entrar ali levando a palavra. Alguém que pode marcar a geração levando a palavra do Senhor a fim de ganhar almas. Então que nós possamos nessa hora, ao entrar nessa história, eu quero trazer, o Espírito de Deus quer trazer essa palavra para nós, vai trazer essa palavra para nós, para que nós possamos entender, irmãos, que nós estamos aqui como despenseiros, já dissemos no início do culto, e os nossos jovens não estão só aí fazendo o culto deles na sexta-feira, não estão só aí nos encontrando na segunda-feira fazendo um encontro, agora eles estão aqui com a gente, trabalhando junto nesse assunto que o pastor tem trabalhado conosco, mas que nós possamos olhar os nossos jovens com cuidado e com carinho, porque o mundo lá fora vê em valor neles.
O mundo lá fora vê valor nesses jovens que estão sentados aqui. Pessoas que estão aqui, nem sabem por quê, mas estão aqui porque o Espírito de Deus trouxe. Porque jovens, sois fortes e já venceste o maligno. Essa é a palavra do Senhor para vocês hoje. Nós já ouvimos essa palavra no início do culto. E tenha a certeza, vocês vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença em o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor da obra é Ele, não somos nós. Nós somos despenseiros. Despenseiro faz o quê? Administra. Nós somos mordomos, nós administramos. Talvez você tenha um jovem dentro de casa que você fala lá, como já foi dito comigo, alguns irmãos meus, isso daí não vai dar em nada não. Esse daí vai ser só mais um. Aí chega lá na frente, Deus trabalha, Deus faz o que tem que fazer. Deus faz um reboliço, traz você aqui, senta você aqui sem a tua vontade, contra a tua vontade até, e faz você jovem, faz você irmão mais velho, faz você, meu irmão, minha irmã, sentar aqui e entender que a obra é dele, que você não escuta, mas no teu coração o Senhor está te chamando. E esses jovens, eles foram transportados. Olha a importância dessa história para nós. Eu estive lendo um pouquinho e eu vi que a importância dessa história para o povo cativo, isso aqui não libertou eles, essa história, esses contos não libertaram eles naquele momento. Eles ficaram parece que mais 70 semanas presos ali, ficaram um bom tempo presos ali. Muitos nasceram, morreram, muitos ficaram ali, entendeu? Então, nós entendemos o seguinte: essa palavra foi para reanimar, reavivar o povo naquela época, a entender que acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer adversidade, há um Deus soberano, há um Deus poderoso que zela pelos seus, há um Deus que guarda os seus onde eles estiverem. Há um Deus que quando fala para você, eu tenho uma obra na tua vida, eu vou te mover, eu vou mover você para algum lugar, e você tem que acreditar. Mas muitas das vezes nós somos, pelo meio que nós vivemos, jovens. Estou me colocando como jovem também, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem é jovem aí se coloca também na brecha, irmão, glória a Deus. Nós somos jovens, nós somos como aquele parceiro de Josué que chegou ali e falou com Josué: Josué, eu quero a minha terra. Vocês vão lembrar do nome dele. Eu quero a minha terra, Josué. Moisés, antes de morrer, quando a gente estava lá para poder pegar essa terra de Canaã, Moisés me prometeu aqueles campos ali, aquilo é meu. Aí todo mundo olhou para ele: mas você está com mais de 85 anos. Ele falou: estou com mais vigor do que muitos jovens aí. Estou com tanto vigor para poder arar a terra. Sabe por quê? Isso aí é perseverança na promessa que o Senhor faz. Perseverança, porque não adianta, irmãos. Às vezes, você relembrando aí agora das promessas que Deus fez para você, das vezes promessas que Deus fez para os teus pais, pais que estão aqui hoje, que são testemunha da promessa de Deus na vida dos teus filhos. São pais também que estão em casa nesse momento, que oraram por vidas, pais que morreram orando, pais que morreram orando pelos filhos, e os filhos hoje estão aqui. Você pode não saber porque você está aqui, mas o nosso Deus sabe. Ao tempo certinho Deus vai te colocar na posição e Deus vai te mostrar, como Ele fez com esses homens. Sabe qual é a diferença desses homens para todos os cativos ali? Sabe por que eles não se prostraram? Aqueles 3 não se prostraram. E ainda tem uma questão que os teólogos ficam pensando: poxa, mas onde que Daniel estava nesse momento se foi só eles 3? Mas se a gente lê o texto com atenção, a gente vê que Daniel ficava às portas do rei. Daniel ficava no templo. Esses 3 homens foram colocados para trabalhar nas províncias, ou seja, em bairros específicos, em cidades específicas, para representar o rei. Então, naquele momento, eles 3 estavam sendo provados. Só que nós olhamos no primeiro capítulo, nós vemos que Daniel e eles 3, quando chegaram, foram provados também. Eles foram testados. O primeiro teste deles foi a respeito da comida. Eles estavam cativos, não sabia a hora que ia embora, só sabia o dia ou talvez a hora que chegaram, aonde iam ficar. As vestes não sabiam se poderiam trocar,
mas uma coisa é certa, no coração deles estava a esperança no Deus de Israel, a esperança no Deus que chamou eles, no Deus que eles foram ensinados desde o princípio. Talvez você foi ensinado desde o princípio, e você tem sido ensinado, adolescentes que têm sido ensinados pelos pais, pais aqui que são homens de Deus e mulheres de Deus para ensinar os seus filhos. Não desista, não pare de ensinar. Não pare de administrar sobre a vida dos seus filhos, porque se algum dia alguém administrou na sua vida, se algum dia alguém orou por você, você tem a obrigação de orar pelo seu filho, trazer o seu filho à casa do Senhor, apresentar sua fé para ele, apresentar aonde você tem esperança, onde você busca esperança, em quem você confia, que está na palavra do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Às vezes você está lá orando, seu filho passa por você, você não está vendo. Mas você tem certeza que ele está olhando para você. Meu pai é um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração, minha mãe está lá cantando na beira do fogão, minha mãe está ali trabalhando, fazendo ali os afazeres dela, mas está cantando, está adorando a Deus. Então esses jovens ensinados dentro dos costumes judaicos, mas eram jovens separados por Deus para aquele momento, dentro daquele cativeiro. Talvez nós estamos aqui também em um lugar, podemos representar um pouco o nosso, né? Vamos dizer que seria o nosso cativeiro, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Mas só que eles também estavam ali porque o Senhor os liberou para ir, né? Deus usou Nabucodonosor para levar eles ali, para mostrar a glória dele na vida daquele reino, para que aquele reino soubesse que acima da cabeça de ouro que aquele homem sonhou naquele dia, quando ele viu aquela estátua de cabeça de ouro, e os pés, eu vou só falar dos pés, os pés estavam ferro misturado com barro. E mais à frente você lê o versículo, e o que acontece com esse reino, né? Um reino que começou ali em Nabucodonosor, depois teve o Medo-Persa, depois teve uma parte dos gregos, depois veio o Império Romano, e logo depois veio a queda de todo esse império humano. Por quê? Lá no versículo de número, quando ele foi, no capítulo 3, quando ele teve a referência do sonho de Nabucodonosor, ele teve a referência de que uma mão foi cortando uma pedra na rocha, uma mão, não tinha mão, foi cortada na rocha uma pedra e foi lançada nessa estátua. Foi lançada nessa estátua. Quando essa pedra bateu nos pés, nas pernas dessa estátua, caiu, ruiu tudo. Eu estou andando um pouco rápido aqui por causa do horário, mas a pedra é o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Daniel confessou e falou: ó rei, essa pedra, depois de destruir a estátua, ela crescia, e ela foi ficando gigantesca, virou gigantesca. Essa pedra é o Senhor Jesus, é o reino do Senhor Jesus Cristo que foi implantado para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Mas eu quero voltar lá na lição, eu quero voltar lá atrás na vida dos 3 jovens, porque esses 3 jovens foram separados, estavam ali diante daquele eunuco, diante daquele homem, e ele falou: ó, o rei mandou separar comida da mesa dele para vocês. O rei mandou separar comida, vinho. Vocês vão comer o que o rei come, porque o rei quer vocês saudáveis, o rei quer vocês bem, para quando ele precisar de vocês, ele se servir de vocês. Só que no coração deles tinha uma esperança. No coração daqueles homens, daqueles 3 jovens, no coração de Daniel, tinha algo plantado que não tinha no coração das outras nações. Tinha algo plantado no coração dele que era a esperança, que foi plantada através dos pais, do treinamento, do ensinamento que os pais dão para os filhos em casa. Aquele momento que ninguém está vendo, que você senta seu filho lá para conversar, sua filha: e aí, como que está? Tem orado? Ah, pai, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ora, meu filho, vamos orar. Ah, pai, mas aconteceu isso, eu não sei se vai dar. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor Jesus entre na situação. Então, o coração daqueles homens tinha plantado algo eterno, algo que o próprio Deus colocou ali para aquele momento. E quando eles tiveram esse primeiro impacto, eles falaram o quê? Daniel se posicionou diante daqueles homens e falou: nós não vamos comer dessa comida.
Nós nos negamos a comer dessa comida. E Deus é tão bom que deu graça e misericórdia de Daniel, diante daquele homem que estava sobre aqueles cativos. Deus deu graça e deu misericórdia, que aquele homem olhou para ele e falou: eu posso perder a minha vida. Eu posso perder a minha vida se eu desobedecer uma ordem real. Aí Daniel vai e fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato aqui, você dá para a gente, você dá para todos eles aí o que o rei mandou dar, vinho, comida, para nós você dá legume e água. E vamos fazer um teste durante 10 dias, vamos ver como que vai ser. Se a gente estiver pior que eles, a gente come do que o rei mandou, mas se não, você mantém a gente a legume e água. Após os 10 dias, o que aconteceu? Glórias a Deus, glórias a Deus. Após os 10 dias, eles se apresentaram diante daquele homem. Estavam mais saudáveis, estavam mais bonitos, estavam mais sabidos daquilo que eles mesmos não sabiam, que o próprio Deus multiplicou a sabedoria no coração deles, na mente deles, e eles estavam ali diante daqueles homens. Os homens puderam ver que realmente, quando eles estiveram, não se misturaram com aquele primeiro maná, com aquele manjar que o rei colocou diante deles, eles não se misturaram. Lição: eles estavam no cativo, eles estavam no cativeiro, mas não se misturaram com os alimentos daquele lugar. Coisas que o inimigo coloca no dia a dia, nós trazendo aqui para nossos dias, coisas que o inimigo coloca a cada momento, isso não tem nada a ver. Nós temos estudado aí a questão do progressismo, né, das doutrinas progressistas que tentam tirar aquilo que é o certo para colocar o errado e nos fazer acreditar que é o certo. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, estar ligados, estarmos dentro da palavra. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia do Deus que os tinha levado ali. Glórias a Deus. E no segundo embate, eles três, mas Daniel estava no palácio quando ele soube do sonho do rei. No capítulo 2, ele soube do sonho do rei, e o rei baixou um edito para que o pessoal pudesse traduzir aquilo para ele. Trouxe os sábios de todas as nações, aqueles que estavam no templo dele, só que ninguém conseguiu discernir aquilo. Aí Daniel leva aquilo para casa. Chega na casa dele, estão lá 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que ele faz? Vamos orar, porque se esse edito foi baixado, se ninguém discernir isso aqui para o sonho dele, vai morrer todo mundo. E o que Daniel e os 3 amigos vão fazer? Joelho, gastando um tempo na oração junto. Talvez Deus esteja falando com você. Comigo Ele está falando. Talvez Deus esteja tocando em você. Quem são os seus amigos de oração? Quem são os colegas que você chega e compartilha? Nós somos um corpo. Qual o momento que você tem compartilhado? Poxa, estou com uma dificuldade, que tem coisa que o jovem, adolescente, muitas das vezes não consegue falar com os pais. Não consegue falar com ninguém, mas às vezes tem um colega, alguém que ele consegue conversar. E nesse momento, quais são as amizades que têm permeado o seu caminho? Quais são as pessoas que têm estado ao seu lado? Será que você pode confiar? Você pode chegar e compartilhar um assunto e falar: me ajude em oração aqui. Será que você compartilha da mesma fé que eu? Sim, me ajude em oração. Estou com essa situação, estou com essa causa, vamos orar nesse sentido. E você pode ter certeza que Deus ouve. O nosso Deus, Ele ouve as orações dos justos. E o Senhor ouviu as orações daqueles homens. E o Senhor, ao seu tempo, trouxe a palavra no coração, na mente de Daniel. Pela madrugada, enquanto ele estava orando, o Senhor trouxe para ele todo o sonho. Porque além de Nabucodonosor pedir o que o sonho falava, ele pediu para os homens falar o sonho, para ver se os homens estavam bons mesmo, se eles estavam apercebidos daquilo, qual era o trabalho deles. Mas Deus, soberano Deus, trouxe no coração, trouxe na mente de Daniel tanto o sonho quanto a revelação, e Daniel trouxe a revelação. E o Senhor trouxe ali, o Senhor glorificou a vida dele, porque o rei falou: glorificado é o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja glorificado na vida desses homens, porque
Era isso que eles trouxeram. E eles ali, nessa segunda vez, tiveram esse segundo embate, o segundo teste da fé deles naquele momento diante daqueles homens. E aqueles homens puderam ver o Deus que eles serviam, o Deus que havia Deus realmente em Israel, que o Deus poderia livrar eles, não somente livrar naqueles momentos, mas que Deus poderia também fazê-los prosperar naquele momento. E o rei Nabucodonosor fez Daniel prosperar, fez Sadraque, Mesaque e Abednego também prosperar. Jovem, eu quero te perguntar, qual é a mesa que tem estado diante de ti? Qual é o rei que tem estendido mesa para você nesses dias? Qual é o Deus desse século que você identifica, que muitas das vezes tem colocado coisas diante de você? Tem colocado coisas para desviar você do teu propósito, para desviar você da visão que Deus tem colocado diante de você. No versículos 10 e 16, nós podemos ver o desafio, o ato de fé, o confronto e o erro que estava diante deles. Eles poderiam muito bem fazer como os outros homens, porque Nabucodonosor, na íntegra, o povo babilônico, eles não se importavam em dividir a glória do Deus dele com outros deuses. Então eles não se importavam de adorar a outros deuses. Eles adoravam, mas eles tinham a fé deles. Só que eles pegaram, ao contrário da situação, eles pegaram 3 jovens, mais Daniel, que estavam ali, que são servos do Deus Altíssimo, que não divide glória com ninguém. Ele não divide a glória com ninguém. Aquele que ele separa para o louvor dele é para o louvor dele. E ele não deixa você pegar a glória dele e levar para outro. Porque se você é feito, se nós somos feitos para a glória dele, é para a glória dele que nós estamos aqui. E Deus nos trouxe, igreja, nesse lugar. Deus nos trouxe nesse lugar, nessa cidade, nessa província de Fall River. Deus trouxe essa igreja, Deus trouxe você, Deus trouxe a mim. Deus nos trouxe aqui para que nós pudéssemos entender que nós não precisamos trocar os nossos valores, os valores cristãos, os valores bíblicos que você tem aprendido, valores que você foi ensinado pelos teus pais, pais cristãos, mas pessoas que Deus colocou na sua vida também, se você não é de família cristã, que Deus colocou na sua vida para que você pudesse caminhar, para que você pudesse ser amparado pela palavra. Não desvie desses caminhos, porque esse caminho é o caminho que leva aos céus. O Senhor Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. A palavra de Deus é clara. Se nós continuarmos fiel, Ele continua fiel. O nosso Deus continua fiel. Eu quero te convidar nessa hora que você faça uma introspecção. Faça uma introspecção em teu coração, que nós juntos possamos fazer uma introspecção. Qual é a situação que nós chegamos aqui? Muitos de nós já estamos aqui há um certo tempo, mas os jovens são os mais bombardeados, os adolescentes são os mais bombardeados por causa do advento da internet, por causa do advento do TikTok, do advento das coisas rápidas que vêm para eles logo na mão. E jovem é dinâmico. Nós precisamos entender, igreja, nós precisamos suportar os nossos jovens, nós precisamos andar junto com eles, para que eles possam frutificar, para que eles possam fortalecer, para que eles possam ser fortalecidos na palavra, para que eles possam sentir confiança na liderança, para que eles possam sentir confiança na palavra que tem sido falada a eles. Porque se nós não abraçarmos, podemos perdê-los para sempre. Podemos perder e perder para sempre. A palavra de Deus para nós nessa manhã, nessa tarde, é essa. Que nós possamos rever o nosso conceito, que nós possamos rever aquilo que nós temos colocado diante dos nossos filhos. O que nós temos liberado para os nossos filhos? Será que eles vão ser jovens de valor? Será que os nossos filhos pequenos vão ser homens, mulheres que vão impactar aí fora? Né? Será que a gente pode melhorar? Podemos, através da palavra de Deus. A régua de medida está aqui. A régua de medida para os nossos filhos está aqui. A régua de medida para nós está aqui. Tem dúvida? Vai para a palavra. Tem alguma questão? Ore junto com o seu filho. Estruture o seu filho, fortaleça, para que quando você vê os frutos, você vai se motivar mais a orar pelos seus filhos. Você vai se motivar a levar o seu filho aos pés do Senhor. Porque, meus irmãos, é tão bom quando alguém ora e alguém chega diante do Senhor.
Ontem eu tive a grata oportunidade de falar com esse meu irmão de 63 anos. Tinha muito tempo que eu não falava com ele, que ele não gosta de internet. Ele não tem WhatsApp, não tem nada disso. Então ontem, no aniversário dele, eu fiz eu tratei com o filho dele de ir lá, o filho dele ir levar o celular para eu falar com ele. E quando eu falei com ele estava indo para a igreja agradecer a Deus. Ele falou que não posso falar muito com você, que eu estou indo para a igreja. E eu me lembro que a última vez que eu tinha falado com ele, lá no Brasil ainda, ele estava desviado. E ele não aceitava situação nenhuma, não aceitava testemunho, não aceitava ninguém pegar pelo braço, nada. Mas quando eu falei com ele ontem, o filho dele falou assim: tio, fala com meu pai aqui. Ele falou para mim: eu estou terminando de me preparar, que eu vou para a igreja, cara, agradecer a Deus, meus 63 anos. E eu falei: e o João Vitor, vai fazer o quê? O João Vitor está indo também, ele vai dar o testemunho da vida dele lá, que Deus livrou ele esses dias. Meus irmãos, eu tenho traçado um plano, junto com a minha irmã, com outros 2 irmãos meus, de orar pelos meus sobrinhos. São jovens, tem jovens de 29, 30, tem jovens de 14, 15 que estão desviados do caminho do Senhor. E eu tenho com ela nós temos um propósito de orar pelos nossos sobrinhos, para que Deus possa suscitar no meio deles homens e mulheres que vão ser homens e mulheres flechas aí fora, para poderem alcançar almas. Porque se um dia foi plantado nas nossas vidas, por que nos nossos filhos não está sendo igual? Por que está sendo diferente? Então eu comecei a conversar com a minha irmã falou: vamos orar. E eu louvei a Deus ontem quando o João Vitor falou para mim: olha, eu estou indo para a casa do Senhor te dar um testemunho. E eu acabei de pensar no Senhor aqui agora, tio. Eu falei: será que eu ligo para ele ou não? Para poder falar para ele que eu voltei para os caminhos do Senhor, estou indo na casa do Senhor dar o meu testemunho. Eu automaticamente liguei para ele. E ele falou: tio, eu acabei de pensar no Senhor aqui agora. Irmãos, é gratificante. E isso fortalece a gente para a gente continuar orando. E eu quero te convidar, pai, mãe, tio, você que é amigo de alguém, conhece alguém que tem um filho que está com algum problema, que tem um jovem, um adolescente que está com alguma situação que precisa ser resolvida, que precisa ser tratada diante do Senhor, que você sabe que aquilo ali só o Senhor Jesus é quem pode curar. Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos entregar, porque muitas das vezes, se nós não pudermos fazer, o nosso Deus pode fazer. Daniel falou: saiba aí, rei, nós vamos orar, e o Senhor vai trazer para nós o significado desse teu sonho. E o Senhor trouxe para eles o significado, porque eles foram para a oração, né? Nós estávamos aqui no grupo de homens conversando, e um irmão sempre fala uma coisa que me marcou a partir do dia que ele falou, e é uma verdade muito certa: um dia sem oração é um dia perdido. Agora eu quero trazer você agora, que você entenda e olhe para o seu filho. Um dia sem oração pelo teu filho, um dia sem oração pela tua criança, pelo teu adolescente, é um dia perdido. Que nós possamos entender: o Senhor nos trouxe aqui, não trouxe a gente aqui para passear. O Senhor não trouxe a gente aqui para encher os bolsos. O Senhor trouxe a gente aqui para ser a diferença para eles aí. Como Deus trouxe, levou esses homens, esses jovens lá no cativeiro. Eles ali foram e fizeram a diferença desde o momento que eles estiveram entrando e do momento que eles saíram. E isso aqui foi relatado na Galeria dos Heróis da Fé. Tem um relato na Galeria dos Heróis da Fé sobre isso aqui, sobre a fé desses homens. Qual é a fé que tem permeado, que você tem colocado a sua fé em quem? Pais, tios, mães. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Se alguém errou com você, não deixa aquele erro te atrapalhar para você errar com o teu filho. Leve o teu filho aos pés do Senhor. Se eu não posso mudar, se eu não posso mover, o Senhor pode. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos trouxe aqui para poder trazer a palavra dele para esse povo, para fazer a diferença. Pessoas nos observam. Pessoas nos observam a gente desde o nosso levantar, na nossa saída para a igreja. Pessoas nos observam no nosso momento de lazer. Pessoas nos observam no lidar com os nossos filhos. Pessoas nos observam no lidar com o marido e a esposa. Qual é a situação que você precisa reaver nesse dia?
Eu quero parar por aqui e eu quero chamar você nessa hora, para que nós possamos nesse momento ficar em pé, que nós possamos nesse momento levantar um clamor. Nós vamos orar nesse momento por vidas. Nós vamos orar nesse momento para que Deus quebre cadeias, para que Deus traga jovens, Deus traga homens, mulheres, jovens, crianças, e que nós possamos aprender a suportá-los, aprender a dar suporte, porque se o Senhor tem chamado e sustenta, quem somos nós para poder impedir o agir de Deus na vida dos nossos filhos, na vida de jovens que o Senhor tem chamado? E você, jovem, que tem o chamado de Deus, ouve a voz do teu pastor, ouve a voz do Senhor falando no teu coração. Não tenha dúvida de que o Senhor está te chamando para uma grande obra, para que você possa marcar a geração. Não tenha dúvida de que pessoas te observam no trabalho, na rua que você mora, aonde você está andando. Pode ter certeza que se você falar que é um crente, eles vão te observar mais ainda. Vão te observar mais ainda. Não tem jeito, o crente é sempre o primeiro a ser observado. Trago a vocês essa palavra de Deus, para que nós possamos entender a palavra de Deus, para que nós possamos, eu não posso ter conseguido passar tudo por causa do horário, mas numa outra oportunidade o nosso Deus vai nos dar a oportunidade de nós continuarmos, e que nós possamos nesse momento, eu quero te convidar nesse momento, para que você relembre de alguém, para que você possa orar por alguém, para que você possa interceder por um jovem, um filho. Às vezes os pais estão aqui, filhos estão no Brasil, para que você possa interceder por vidas, para que essas vidas possam ser como flecha nas mãos do arqueiro, porque os nossos jovens estão aí, nós precisamos trabalhar com eles, nós precisamos da direção divina, e que nós possamos nesse momento ouvir a voz do Espírito Santo, entender que o nosso Deus está aqui. Aleluia, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer nesse momento, Pai, pela Tua palavra, ó Deus querido. Nós queremos te agradecer, ó Deus querido, por esse alerta que o Senhor nos tem chamado, ó Deus querido, por esse alerta que o Senhor nos tem dado, ó Deus querido, mais nesse dia. Pai Santo, nós estamos aqui, ó Deus, para sermos missionários do Senhor nesse lugar. Nós estamos aqui, ó Deus, para sermos, ó Pai Santo, feitura das Tuas mãos, e sermos exemplos, ó Deus querido, para aqueles que nos observam. Pai Santo, nós queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, os nossos filhos, queremos entregar os nossos jovens, os nossos adolescentes nas Tuas mãos. Pai, nós queremos Te louvar porque o Senhor nos dá essa casa, esse lugar, essa igreja, esse corpo, para que possamos, ó Deus, estarmos unidos, ó Pai, juntos, intercedendo, ó Deus querido, por essas vidas, essas almas, ó Deus querido, que tem chegado, ó Deus querido, nesse lugar. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. O Senhor não faz nada, ó Deus querido, por acaso. O Senhor traz, ó Deus querido, pessoas e coloca, ó Deus querido, para ouvir a Tua palavra, mesmo que seja uma palavra simples, mas é a Tua palavra, Senhor. E o Senhor nos traz, ó Deus querido, unidos para estarmos como família, estarmos, ó Deus querido, unidos para juntos, ó Deus eterno, apresentar os nossos filhos, os nossos jovens na Tua presença. Pai querido, nós oramos pelo grupo de jovens dessa igreja, nós oramos pelos adolescentes dessa igreja. Pai, batiza com o Espírito Santo. Pai, enche com Teu Espírito, ó Deus. Abra as portas da palavra para os nossos jovens, ó Deus. Abra as portas da palavra para os nossos adolescentes. Pai querido, que as nossas crianças, ó Deus, possam, ó Deus querido, serem batizadas com Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, entregar os nossos parentes, ó Deus, os nossos sobrinhos, Pai querido, os nossos amigos, filhos de amigos nossos que estão se perdendo. Ó Pai querido, que o Senhor os visite nessa hora no poder do Teu nome. Nós estamos aqui intercedendo unidos, ó Deus, por essa causa, ó Deus, que é a causa do Senhor Jesus. Meu Deus, toma nas Tuas mãos os pais, toma nas Tuas mãos os professores, ó Deus, de escola dominical, que tem ensinado, ó Deus, tem, ó Pai querido, se desdobrado a ensinar, ó Deus querido, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Que nós possamos, ó Deus querido, juntos amparar, ó Deus querido, estar ajudando, ó Deus querido, a nossa liderança, os nossos pastores, ó Deus, caminhando dentro da Tua palavra, a fim, ó Deus querido, de incutir nos corações, na mente dos nossos jovens a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus querido, nesse mundo, ó Pai querido, que está cada vez pior, ó Pai, mas nós sabemos que a Tua palavra permanece para sempre. Nós sabemos que o Senhor permanece para sempre, ó Deus. Nós queremos Te agradecer agora. Leva-nos embaixo da Tua graça e paz, em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, no caminho de retorno aos nossos lares.
Abençoa a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Guarda, ó Deus, a vida dos nossos irmãos visitantes, ó Deus, que estiveram presentes. Pai querido, irmãos que vieram cultuar, ó Deus, conosco, são servos do Senhor, ó Deus, que o Senhor os abençoe no caminho de volta. Em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, o pastor Adelson no caminho, ó Deus querido, de retorno, junto, ó Deus querido, com o André, que o Senhor guarda ele, ó Deus querido, da viagem, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e com toda a igreja nesse momento. E todos dizem amém e amém.